Deus sobre a família, sobre a cura da família. O tema nosso é a cura para a sua família. Deus, Ele quer falar profundamente, Deus quer restaurar famílias. E enquanto nós oramos aqui, eu quero que você compartilhe esse vídeo, esse link, para que outras pessoas, avisa aí para ela, ó, assista essa palavra, Deus vai falar com você. Você crê nisso? Amém? E o apóstolo Paulo, ele sempre pedia para orar por ele. Ele diz, orem também por mim, para que eu sempre tenha uma palavra. Então ore pelos seus líderes, ore pelos seus pastores, quem vai trazer a ministração. Deus, Ele fala no seu individual, no seu devocional, algo pessoal, mas Ele usa os pastores, os líderes, para trazer uma palavra rema para você. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, queremos orar neste momento. Eu tenho convicção plena que foi o Senhor que me inspirou para trazer essa mensagem nessa manhã, essa palavra de cura, de restauração para as famílias. E a minha oração é para que no abrir da minha boca seja realmente o Teu Espírito Santo, que o Sandro em si, o Sandro seja anulado, mas o homem novo, o novo homem seja renovado e venha sobressair a minha natureza espiritual com o Teu Espírito, para trazer tudo aquilo que está no Teu coração. Eu oro por cada pessoa que está nos ouvindo, seja aqui no templo, seja na sua casa, no trabalho, onde quer que esteja, para que o Teu Espírito Santo pegue a Tua palavra e aplique ao coração dessa pessoa, para que haja cura. Nós neutralizamos toda a seta do maligno, na autoridade do nome de Jesus, querendo distorcer o sentido da palavra, contra essa transmissão, essa aparelhagem, contra nossas vidas. Nós repreendemos em nome de Jesus, levamos nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. A palavra hoje não tem um texto específico, nós vamos discorrer um pouco sobre a vida de José. A família, ela deve ser um núcleo cheio de amor, compreensão e carinho mútuo, né? No entanto, muitos lares e muitas famílias, esse núcleo familiar, ele se tornou um lugar de competição, de guerra, de intriga, de ciúmes, ou seja, traições. Está longe do que Deus estabeleceu, mas o padrão idealizado por Deus, ele pode ser restabelecido a partir do momento que nós nos voltamos para Deus e temos uma disposição para que o nosso lar seja segundo o padrão de Deus. Deus quer famílias segundo o padrão dele, e nós temos condições de ter essas famílias segundo o padrão divino. Então a mensagem, como eu citei agora há pouco, ela é baseada na vida de José e de sua família, como era o seu lar e como Deus restaurou todos os relacionamentos. Como que era o lar de José? José, ele tinha uma família bem grande, ele tinha 11 irmãos, apesar que quando ele saiu de casa, um deles era menor, que era o filho da mesma mãe, e havia outros 10 irmãos maiores do que ele, mais uma irmã. Esse lar é um lar extremamente competitivo, porque seu pai se casou com 2 mulheres, eram 2 irmãs, e estas eram rivais dentro de casa, viviam competindo e ensinando, colocando seus filhos para competirem, para levarem intriga da mesma forma. Para além dessa competição entre aquelas 2 mulheres, havia também, aconteceu um erro da parte de Jacó, de demonstrar a sua preferência entre os filhos por José. Essa preferência pelo filho José levou que os seus irmãos tivessem ódio dele. Diz a senhora, Israel amava mais José do que todos os seus irmãos, todos os seus filhos.
E por causa dessa preferência, diz aqui o texto, que os seus filhos o odiavam, por causa dessa preferência que Jacó demonstrava pelo seu filho José. Então levou ao ódio dos irmãos. E a situação pode piorar? Pode. José teve sonhos, e nesses sonhos o significado é que ele iria governar, ser uma autoridade sobre os seus irmãos. Esses sonhos, quando ele contou para os seus irmãos e para os seus pais, levou para que os irmãos agora ficassem mais enciumados e odiassem ainda mais José por causa dos sonhos que ele tinha. Agora, quem é ferido sempre leva a ferida também. Quem é ferido, fere. Era o que acontecia naquele lar. E quando as obras da nossa carne não são trabalhadas, elas sempre tendem a piorar. Por exemplo, se alguém é ciumento, o ciúme é uma obra da carne, não é o amor verdadeiro. A Bíblia fala que o amor verdadeiro, ele não arde em ciúmes, ou seja, ele não é ciumento, porque o ciumento, ele é desconfiado, o tempo todo ele quer ter o outro como propriedade dele. Esse é o ciúme. Então, se o ciúme não for tratado, ele tende a piorar. E essa pessoa ciumenta vai oprimir o outro, em muitos casos até de morte. Se não for minha, não será de mais ninguém, e por aí afora, que tantas vezes nós vemos. Outra obra da carne que tende a piorar se não for tratada: se alguém é viciado em pornografia e não tratar, não deixar esse vício, a imoralidade sempre vai crescer, a imoralidade sexual. Nossas fraquezas carnais, elas precisam ser tratadas o mais rápido possível. Na família de José não deu outra. O ódio e a inveja que os irmãos tinham dele o levaram a tramar a sua morte, a desejar o seu assassinato. O que não aconteceu, porque Rúben o livrou. Veja o que diz o texto: vejam, pois, agora, vamos matá-lo e jogar o corpo numa dessas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou e vamos ver o que será dos seus sonhos. Mas o seu irmão Rúben, ouvindo isso, o livrou das mãos deles e disse: não lhes tiremos a vida. Agora, como eles não tiveram êxito em assassinar, veja só que quando não é tratado uma obra da carne, quando as feridas nossas, elas não são tratadas, elas tendem a piorar. Eles odiavam, eles invejavam, e agora eles chegaram ao ponto de quase cometer o assassinato de seu irmão. Foram livres porque Deus tinha um propósito. Então os irmãos, cheios de feridas emocionais, as emoções, feriram as emoções de José, vendendo ele agora como escravo. Ele foi vendido como escravo, tirado do seu lar, levado para um país distante. Ele que tinha todo o carinho, a proteção do seu pai, agora ele estava num país distante e era escravo. Quem é ferido, fere, e nós temos que ter cuidado com isso. Essa é a realidade de muitas pessoas que se casam apaixonadas, amando realmente um ao outro, um amor verdadeiro, mas quando estão debaixo de um lar, as feridas antigas que herdaram de sua casa, elas acabam ferindo o outro. Alguém que sempre ouvia gritos da parte da mãe, da parte do pai, às vezes vai e aquilo, a pessoa não gostava daquelas atitudes, vai com seus filhos gritar e fazer a mesma coisa. Pessoas que eram amarguradas acabam amargurando outras. Por quê? Porque as feridas estão abertas. Dizem que as pessoas próximas são as que mais ferem, e é uma realidade. É uma realidade. Quantos lares, por causa de feridas que vieram do passado, acabam destruindo lares que eram promissores, casaram muitas vezes debaixo de uma promessa da bênção de Deus, mas porque as feridas anteriores não foram tratadas, então acabam machucando as pessoas amadas. E como é interessante essa questão de
aquilo que você foi ferido, você fere. Hoje, quando eu estava escrevendo essa mensagem, eu lembrei de um episódio. Eu era adolescente, isso deve ter uns 38 anos mais ou menos, que aconteceu. Eu trabalhava numa padaria como ajudante de padeiro, e o meu patrão, que também era padeiro, gritava muito comigo. Eu era adolescente, tinha 14, 15 anos, e gritava o tempo todo, me xingava. Os padeiros da noite cometiam erros, as burradas dele, ele descontava tudo em mim, como se eu fosse o culpado, e eu era oprimido por aquilo lá, e eu não conseguia me expressar e responder ou fazer qualquer coisa. E eu trabalhei, eu acho que uns 2 anos nesse local. Aí eu cresci, me tornei padeiro, deixei de ser ajudante de padeiro, e agora eu era padeiro e fui trabalhar num outro local. Sabe o que acontecia com o meu ajudante? A mesma coisa que faziam comigo. Sem motivo nenhum eu gritava, brigava, dava esporro e tudo mais, sem ter motivo nenhum. Nem sei o nome daquela pessoa mais, né? Tantos anos. E espero que ele tenha esquecido, que ele não aguentou como eu. Ele pegou e trabalhou 1 mês mais ou menos e pediu demissão. Mas por que aquilo lá? Por que eu fazia aquilo? Porque algo estava dentro de mim e eu botei para fora aquilo que eu não gostava. Assim acontece muitas vezes dentro dos lares. Aquilo que fizeram com você dentro da sua casa, agora dentro do seu novo lar, você acaba repetindo as mesmas ações, mesmo sem querer. Quem é ferido, fere. Agora o tempo, ele não cura as feridas da alma. Há quem diga que o melhor remédio é o tempo, e é uma mentira. É uma mentira. O tempo não cura as feridas da alma. José foi vendido como escravo lá no Egito, ficou um tempo na casa de Potifar, eu não vou entrar em detalhes. Depois foi parar na prisão, e ele foi colocado como governador. Só que 22 anos já haviam se passado, já havia tido 7 anos de fartura, estava no 2º ano de fome. Os irmãos de José vão até o Egito para comprar comida e se prostram diante dele. José reconhece eles imediatamente. Eles não reconhecem José. Ele tinha apenas 17 anos, agora ele estava com 39. Então um homem feito com as vestimentas, todos os trajes como os egípcios usavam, eles não o reconheceram. Só que José reconheceu imediatamente. E sabe qual foi a atitude? A Bíblia diz que quando ele reconheceu, falou com eles asperamente. Ao invés de trazer uma alegria de ver seus irmãos, procurar se o seu pai estava vivo, como estava o seu irmão mais novo, porque 10 dos seus irmãos estavam ali, os mais velhos. Não, a Bíblia diz que tratou eles de forma muito áspera, colocou eles na prisão por 3 dias. Por que isso? Porque no momento que ele viu os irmãos, todas aquelas feridas de mais de 22 anos, que estavam guardadas dentro do seu coração, elas abriram, vieram à tona novamente. Então, o tempo, ele não cura a nossa alma, não cura as nossas dores. O tempo não pode fazer isso. Situações parecidas trazem à tona as feridas da alma. Foi o que aconteceu ali, quando ele viu os irmãos, ele lembrou na hora. Então, situações parecidas, muitas vezes um cheiro, um local parecido, você pensa que está tudo bem com você, mas algo acontece, algo parecido com algo que aconteceu 15, 20, 30 anos, e a dor que estava lá no fundo, viva, só que guardadinha daquele lugar, ela vem à tona novamente. Não podemos esquecer quando a ferida ainda está aberta. Podemos até tentar esconder, mas o melhor é encarar a situação para que haja cura. Agora veja que os irmãos de José não o reconheceram, mas, só ler aqui, por favor. José, ele estava com o coração totalmente amargurado, e quando Deus quer tratar um na sua família, pode ter certeza que Ele quer tratar todos.
Você acha que Deus queria tratar só José ou tratar só os irmãos dele? Não, Deus queria tratar todos. Assim você pode ter certeza, a sua família, ela deve ser o melhor lugar, a família deve ser o melhor lugar que existe para nós estarmos. Eu amo estar junto da minha esposa, eu amo quando minha filha, meu genro estão lá em casa, batendo papo, mesmo se ele nem está batendo papo, está cada um num canto, às vezes na rede, mexendo no celular, mas eu amo estar junto, porque é gostoso, estar junto, mas não há intrigas, não há competições, somos uma família curada. Então quando Deus trata, Ele quer tratar de todos, toda a família. Deus deseja cura para todos. Agora, quando aqueles irmãos de José, eles foram colocados na prisão, sabe o que aconteceu com eles? Eu vou ler o texto aqui, ó. Veio à memória deles os gritos e o choro de José quando ele estava naquela cisterna. Veja o que eles falaram uns para os outros. Na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava, nós porém não o ouvimos, por isso vem sobre nós esta angústia. Quando José falou asperamente com seus irmãos, ele não disse, ó, eu estou prevendo aqui, estou imaginando que vocês maltrataram o irmão. Ele não falou nada disso. A aspereza dele foi o quê? Vocês são homens maus, vocês são espiões, vocês vieram aqui para espiar as fraquezas do Egito, por isso eu vou botar vocês na cadeia, até que prove o contrário, que vocês são homens de bem. Mas o que é que havia no coração deles? A culpa. Então a culpa, ela sempre traz o peso para nossas vidas, e eles precisavam também do perdão dos irmãos, e como nós precisamos liberar perdão, e como nós precisamos do perdão uns dos outros. Por 22 anos, aqueles gritos de José, quando eles jogaram ele dentro de uma cisterna, estavam ecoando dentro da alma deles. Há 22 anos, a culpa de ver o sofrimento do pai, pensando por causa da mentira deles, que levaram o pai a crer que o seu filho estava morto, aquilo gritava dentro da alma deles. Então Deus estava trabalhando com José agora, e Deus estava trabalhando com seus irmãos. O arrependimento, ele só é demonstrado quando nós sentimos dor pelas nossas faltas. Aqueles irmãos, eles estavam em prantos ali dentro deles, como falaram, né? Tudo isso aconteceu por causa do que nós fizemos. Agora, como que eles demonstraram o arrependimento genuíno? José soltou eles, ficou um, voltaram para o Egito novamente, foram para casa e retornaram para o Egito, e José usa uma estratégia lá para ver como estava o coração deles, e aí quer prender Benjamim, que agora seu irmão mais novo estava junto, e quando ele diz que Benjamim vai ficar preso, será escravo dele ali, olha a atitude de Judá, seu irmão, que teve a ideia de matar, e depois teve a ideia então de vendê-lo como escravo. Veja o que ele fala aqui, ó. Agora, pois, fique o teu servo, eu fique no lugar de Benjamim, como escravo do meu senhor, e que suba ele com seus irmãos, porque como subirei eu a meu pai, se Benjamim não for comigo, para que não veja eu o mal que sobrevirá ao meu pai. Ele viu o mal que ele fez ao pai dele, quando ele vendeu seu irmão, teve a ideia de vender seu irmão, agora ele estava arrependido, ele não queria que o seu pai ficasse ainda mais triste, então ele se coloca no lugar e diz, olha, eu quero ficar como escravo, deixa o meu irmão mais novo voltar para a casa do meu pai. Isso demonstra o quê? Arrependimento no seu coração. Então o arrependimento é o quê? Tem muitos que pensam que arrependimento é só tristeza pelo que cometeu de errado, mas o remorso também causa tristeza. O remorso, a pessoa não se arrepende, ela sabe que está errada, mas ela só sente dor se ela for pega. Agora o arrependimento genuíno é mudança de mentalidade. Agora Judá estava arrependido, seus irmãos também, porque eles não queriam mais o sofrimento do pai. Agora eles não estavam olhando mais somente para eles, porque antes era o egoísmo. Agora ele diz, eu fico de escravo,
Em outras palavras, eu estou arrependido do que eu pratiquei com meu irmão José. Eu não quero meu pai sofrendo mais. Talvez a ferida já tenha passado, a vida dele nunca mais foi a mesma, mas eu não quero que entristeça ainda mais. Eu fico aqui, mas o meu irmão mais novo vai. Então o arrependimento é a chave para que haja cura em quem feriu, e o perdão é a chave para quem foi ferido. Quais são as atitudes para a cura da alma? Primeiro, abrir o coração. José, ele estava com o coração ferido. Eu falei logo isso aqui, já falei. A Bíblia diz que depois disso, José não se podia conter diante de todos que estavam com ele, e clamou: façam sair daqui todo homem, e ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Antes, José, ele não queria abrir o coração, dizer quem ele era. Agora José, ele manda que os egípcios saiam da sala, fique ele com seus irmãos, e ele abre o coração dizendo: sou eu, José. Ele se dá a conhecer. Eu imagino que ele tira aquelas vestes que o impediam, e ele fala: eu sou José. Expressar os sentimentos também traz cura para a nossa alma. Tem muitas pessoas que não querem expressar o sentimento, na hora de chorar, não querem chorar, e eles devem chorar. A Bíblia diz que José levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios os ouviram, e até na casa de Faraó, imagina quantos metros devia estar a casa de Faraó, longe da casa de José, ouviu-se o choro. Ele botou aquela dor que ele estava sentindo, ele tirou aquela dor de dentro dele. Ninguém pode ficar engolindo choro. As nossas emoções, elas precisam ser colocadas para fora, e elas precisam, para que haja cura completa, nós devemos dar nome à nossa dor. Nós não podemos ocultar. José disse: eu sou José, eu sou seu irmão. Ele chorou, e aí ele diz: eu sou José, a quem vocês venderam para o Egito. Ele falou o que causou dor nele: vocês me venderam, eu sou aquele que vocês venderam. Ele deu dor a quem vocês venderam. Só que ele não ficou somente nisso para demonstrar a raiva, é porque ele queria abraçar os seus irmãos. Então uma outra maneira é ter perto as pessoas que ofenderam, pelo menos por um momento. Às vezes você não queira mais conviver com alguém, mas você precisa demonstrar de forma próxima. José abraçou os seus irmãos e trouxe eles para morar perto de si, cuidando deles pelo resto de suas vidas, deles e de todas as suas famílias. Então, para que haja cura, é importante dizer o que doeu e o quanto doeu. Agora, José liberou perdão e ainda disse que foi um propósito de Deus. Veja, além das dores, tem pessoas que ficam se lamentando apenas, só se lamentam. Quando José falou para eles: olha, eu sou José que vocês me venderam, ele não foi para dar uma dura, foi para demonstrar emoção. Mas José já viu além. José disse sim: não foram vocês, foi Deus que me trouxe. Ele olhou o propósito de Deus. Se José tivesse ficado lá, ele seria somente senhor dos seus irmãos. Agora ele era a segunda pessoa mais importante do mundo da época. Ele governava o mundo, só estava debaixo da autoridade de Faraó. E ele disse: olha, foi Deus que me enviou adiante, para que a nossa família, a nossa descendência, as promessas de Deus para nós nos tornarmos uma nação, pudessem se cumprir. Então não fique olhando para as dores que te feriram, não olhe somente para o propósito da dor, olhe para a dor como um objetivo de tratar você. Quando José foi parar como escravo, ele precisava ser tratado do mimo dele. Quando ele foi para a prisão, era para ser tratado algo dentro da vida dele. E agora ele se tornou governador do Egito, porque o tempo de Deus chegou, e ele olhou e disse: olha, foi Deus que me enviou. Então, se você tem feridas, olhe para além dessas feridas, olhe o propósito de Deus em tratar você
e toda a sua família, e não fique se lamentando. Nós vamos fazer uma oração neste momento. Eu quero que você ore comigo, porque Deus, Ele quer tratar da sua alma. Quando Deus trata um, Ele trata todos. Você lembra que eu falei que os irmãos foram tratados? Agora você imagina a cena. José já perdoou seus irmãos, já liberou cura sobre eles já estavam maravilhados, mas José disse algo para os seus irmãos: vão para lá. Eles voltaram cheios de carruagens. Tragam meu pai, tragam suas famílias, tragam tudo os nossos pertences, seus pertences, vocês vão morar aqui comigo, eu vou sustentar vocês porque ainda tem 5 anos de fome. Agora eu gostaria de ter visto, né? Não vi, por isso minha imaginação pode levar. Quando aqueles 10 homens chegaram perante José, perante Jacó, seu pai olhou aquele tanto de carruagem chegando, eles saíram só com umas mulas, e eles tiveram que falar algo para o seu pai. O que eles tiveram que confessar? Nós mentimos. Aquela roupa ensanguentada, nós demos a entender que o nosso irmão havia morrido, mas o nosso irmão está vivo. Então aquele foi um momento de cura, que o pai teve que liberar perdão. Houve um momento de confissão de pecado, e agora o pai, pela alegria de saber que o filho estava vivo, ele não ficou com ódio dos seus filhos. Seu coração se encheu de esperança. Deus quer restaurar sua família, Deus quer restaurar você, Deus quer restaurar relacionamentos. Não fique amargurado, Deus quer tratar de todos, Deus quer tratar de todos. Abra o seu coração, deixe Deus trabalhar. Abra-se diante de Deus agora. O que é que está causando dor? Quais foram as pessoas que te feriram? Quais foram as pessoas que te magoaram? Ou você magoou essas pessoas? Talvez você precise pedir perdão para alguém. Talvez essa pessoa esteja distante. Você começa pedindo perdão agora para Deus, e se você tiver o contato, envie um áudio, faça uma ligação. Talvez essa pessoa não quer nem saber mais de você, mas você vai fazer a sua parte. E se foi alguém que te feriu, comece você liberando o perdão. Não vai ligar para essa pessoa e dizer: olha, você precisa me pedir perdão. Não faça isso. Comece com você liberando o perdão. A falta de perdão, ela traz sérias consequências, além dessas que nós vimos aqui, de pessoas amarguradas, vidas amarguradas. Deus, Ele quer trabalhar em você. Deus, Ele quer trabalhar contigo. Libera o perdão, porque Deus quer restaurar a sua família. Pai, o Senhor sabe exatamente quem precisava ouvir essa palavra nessa manhã, nesse momento. E assim como o Senhor curou José, curou seus irmãos, curou o seu pai, e aquela família foi restaurada 100%. Pai querido, eu oro pela restauração das famílias que estão nos ouvindo neste momento. Traz cura, traz restauração. Eu sei que perdoar não é fácil, mas é uma atitude. Nós não precisamos sentir. Jesus estava todo machucado, todo ensanguentado, prestes a morrer lá na cruz, e ele não tinha sentimento, mas ele expressou com palavras dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. José, quando ele viu além da dor, ele viu o propósito do Senhor. O Senhor tem propósito em cada um, até mesmo dentro das nossas feridas, das nossas carnalidades, porque a tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, daqueles que são chamados para o teu propósito. Restaura, Pai, restaura as famílias. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Se você foi abençoado com essa palavra, compartilhe tanto do Face quanto do YouTube.
que será postado daqui a pouco. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, dê esse apoio à igreja para que possamos continuar alcançando muitas e muitas vidas, em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar em pé. Hoje, 18h30, mais um culto abençoado na presença do Senhor. E que você fique refletindo nessa palavra. Quando Jesus nos compara com ovelhas, ovelha, nós temos que olhar algumas características, e uma delas, somente uma eu vou citar aqui. Ovelha é um animal ruminante. O que ele faz? Ele vai comendo pasto, come, depois que seu estômago está cheio, ele para e aquele pasto volta para a sua boca para ele ruminar. Aí ele vai mastigar para extrair todos os nutrientes que o seu corpo precisa. Então, você vai para a sua casa agora, não vá se encher de televisão, de outras coisas, não. Fique ruminando essa palavra, porque o Espírito Santo vai ministrar muito para você. Amém? Que a graça do Senhor, as consolações do Espírito e o poder que vem do alto seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe a todos.